Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem fala é o pastor Rafael Novaes, da Igreja Pleno Avivamento. E eu quero primeiramente mandar um abraço a todos os plenistas que já são inscritos no nosso canal. E você que hoje nos assiste pela primeira vez, fica o convite para você se inscrever no nosso canal, fazer parte da nossa família. Ative o sininho, deixe o seu like e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Nós estamos aqui hoje dando início a um novo quadro no nosso canal, de pastor para ovelha. E hoje eu estou tendo a honra e a oportunidade de entrevistar o nosso obreiro Marcelo. Que Deus abençoe você, Marcelo. Obrigado por você estar aqui, viu? Prazer é meu, rapaz do Senhor a todos. Estou à disposição. É isso aí. Hoje o Marcelo é o entrevistado e eu tenho certeza que ele tem muito a nos passar. Eu tenho certeza que você que vai ficar no vídeo até o final, você vai aprender muito hoje com o nosso obreiro. Marcelo, a primeira coisa que todos nós queremos saber, né? Onde e quanto tempo você se converteu, né, ao Evangelho de Cristo? Eu me converti em 1987. A igreja ela é pentecostal, adventista da promessa. É uma afiliada da Adventista Sétimo Dia. Então já tem uns 37 anos de conversão. Nossa, tem uma história, né, Marcelo? Mas esse ministério extraordinário que você desenvolve hoje na nossa igreja, do ensinamento, porque eu, como pastor, eu te chamo meu mestre. Onde você teve essa base, onde você se formou, esse mestre que você é hoje? Eu me formei na Batista Bíblica. Então, eu comecei em 96. Frequentar a Batista Bíblica. Até então, eu estudei, cheguei a fazer o seminário, junto com a minha esposa. Então, agora eu vim para Pleno, né? Mas foi 22 anos de Batista. Perfeito. E hoje, você tem quantos anos? Eu tenho 56 anos. 56, exato. Então mais da metade já servindo a Cristo, sim, né? Sim, mais da metade. E o que você viu na Pleno, né? Que fez você alguém tão preparado, né, principalmente se tratando de palavra, o que você viu na Pleno que você gostou e decidiu ficar? Primeiramente, quando eu estava na Batista, sempre estudando a palavra, e Deus sempre me incomodava. O versículo em João 15,16 fala sobre aquele que me servir, falar as obras que eu fiz e maiores. Aí eu pensei comigo, como assim maiores? Se eu for analisar para os milagres que Cristo fez, curou, o pastor falou, leproso, paralítico, ressuscitou mortos. Mas como assim? Então se fala, se Deus é de ontem, de hoje, de amanhã, e não mudou, então eu posso fazer isso. Poxa, sensacional. Eu consigo ver assim mais ou menos, Marcelo, como se fosse um incômodo do Espírito Santo para que você fosse além daquilo que você estava. Não que você não estivesse num nível ruim, não, porque o nível que você se encontrava era um nível extraordinário, se tratando de palavra, de preparação, né? Mas o Espírito Santo, ele ardeu o seu coração dizendo que você poderia ir muito mais além. Era mais ou menos isso? Exatamente isso. E algo estava incomodando, para me buscar mais, meditar mais, ler mais. Entendi. E a partir do momento, quando eu comecei a frequentar aqui a Pleno Avivamento, dia 27 do mês que vem, vai fazer um ano que eu me tornei plenista. Legal. Oficial. Então, Deus tem falado muito no meu coração. Tanto que, esses anos todos que eu tenho de conversão, eu nunca estudei tanta palavra de Deus, nunca tive tanta sede do conhecimento como agora. Que legal. Um despertar. É um despertar. Para vocês que estão nos assistindo, o Marcelo, ele é alguém que eu falo muito com ele no particular, que ele tem me surpreendido a cada ensino. Hoje, todos os domingos pela manhã, a partir das 8h30, em nossa igreja, é ele que dá os estudos aqui, aquilo que nós chamamos Manhã com Deus. Você quer falar um pouco, né, do nosso trabalho de domingo de manhã aqui da nossa igreja, Manhã com Deus, para aqueles que estão nos assistindo? O trabalho foi iniciado com a aprovação do pastor, veio o Espírito Santo, tocou no meu coração, uma forma de incentivar a leitura da palavra de Deus. E nos dias de hoje estamos vivendo, as igrejas estão deixando de pregar a palavra, de ensinar. E nem diz lá em Oséias 4,6 fala, o meu povo tem perecido falta de conhecimento. A parte A. A parte B do versículo é um alerta para a liderança das igrejas que tem deixado o ensinamento de lado. É isso mesmo. E é triste isso.
Então, através desse trabalho, Manhã com Deus, a proposta qual é? A pessoa que gosta de ler um livro, de ler alguma coisa, que venha compartilhar com os irmãos, porque nesse sentido, dessa forma, você incentiva mais a pessoa a ler. Porque às vezes o ler a Bíblia, em si, a pessoa não entende. Muita gente vai ler a Bíblia, dá sono, começa a cochilar. É verdade. Então, você lê um livro, às vezes você já leu um livro, às vezes até assistiu um filme baseado em algum livro, então fica mais fácil a pessoa se abrir, interagir com outras, testemunhar. Isso que tem acontecido aqui aos domingos. Isso. E o que eu tenho ficado maravilhado, Marcelo, eu não sei se eu cheguei já a comentar isso com você. Se comentei, reforço. Se não comentei, fique sabendo de primeira mão, diante de todo esse povo que está nos assistindo. Os testemunhos das pessoas que estão frequentando os domingos de manhã são sensacionais, entendeu? Estão maravilhados. Eles estão maravilhados com o seu ensinamento, com o que está acontecendo. Então, parabenizar, né, a sua iniciativa, porque muitas das vezes, né, Marcelo, você que é um cara que já tem uma história na igreja, tem muitas pessoas que elas acham que a igreja é só o pastor. E eu costumo dizer que uma andorinha só não faz verão, né? E a igreja não é só o pastor, a igreja é um corpo, onde Cristo é a cabeça. Então não adianta só ter o pastor. Então temos que ter obreiros como você, como outros obreiros que nós temos aqui na nossa igreja, para honra e glória do nome do Senhor, obreiros extraordinários, que teve a iniciativa, porque esse trabalho foi um trabalho que você chegou em mim e falou, pastor, Deus colocou no meu coração. Eu disse, Marcelo, é de Deus. Então, parabenizar você, né, por esse entendimento, por essa visão, e de bate-pronto assim, para eles que estão nos assistindo, tem algum livro para você estar indicando para eles assim, que talvez aquele livro que mudou sua vida, sua forma de pensar, o seu ministério, tem algum? Tem um livro lá que eu estou lendo agora, que é do John Piper, Em Busca de Deus, é maravilhoso. É aquele que eu passei pro pastor, agora não lembro. Vencendo as batalhas. Isso. Como se comportar diante das crises. Como se comportar diante das crises, maravilhoso. Muito. Então eu tenho vários, tem o MacArthur, são teólogos maravilhosos. Sturgeon. Então até tem uma frase do Sturgeon sobre ler a palavra de Deus. Diz assim, estude a palavra, para que a sua fé não se apoie em sabedoria de homens, mas sim no poder de Deus. Perfeito. Então é maravilhoso. Quem puder ler um desses livros, o Sturgeon principalmente, é maravilhoso. E, Marcelo, você como um grande doutor, e por isso que você tem a minha admiração e eu te chamo de mestre, né? E não é uma forma só de brincadeira, não, carinhosa, é uma verdade. Hoje, eu acredito que muitas pessoas dentro das igrejas, elas sofrem, perecem, principalmente por falta do conhecimento da palavra, né? É um conhecimento muito raso, ou às vezes é zero e acha que tem algum conhecimento, e é como se fosse mais fácil para o inimigo enganar essas pessoas. É mais ou menos isso ou não? Não, é mais ou menos isso. O problema hoje que eu vejo nas igrejas, nessa caminhada minha, eu vejo que cresceu muito. A pessoa religiosa e o ateísmo. É um perigo nas igrejas. O religioso, ele baseia no conhecimento dele, mas se torna aquilo automático. Ele não vai com prazer, com alegria. Ele vai que se tornou automático. Hoje é domingo, hoje é quinta, hoje eu vou. Robotizado, exatamente, né? Robotizado. Robotizado. Às vezes você está no curso, está dando glória a Deus, dando aleluia, mas para quê? E para quem está dando glória a Deus, aleluia? Se tornaram aquilo que Tiago fala, né, Marcelo? Eles são apenas ouvintes, mas esqueceram de ser os praticantes da palavra de Deus, né? É mais ou menos isso. E o crente ateu, o ateísmo, ele acredita em Deus, frequenta a igreja, de vez em quando ora, mas ele não tem aquela intimidade, ele não tem o temor do Senhor, de Deus. Ele até acredita, mas não tem o temor. Hoje, o que se acontece muito hoje, o crente ateu, é o seguinte, os jovens começam a namorar, eu comentei isso domingo passado. O temor dele, ele não tem o temor do Senhor, ele vai o quê? Ele já quer morar junto, ele não quer seguir. Acaba fornicação, entra no pecado. Quer dizer, ele não tem o temor do Senhor. Sim. Ele não conhece, ele não tem o conhecimento. E através do estudo da palavra de Deus, do ensinamento, ele vai adquirir. Porque a palavra de Deus, além de a leitura da palavra, ela é água viva, é uma fonte de vida. E é promessa de bênção. Marcelão, você falou algo aí que veio aqui agora no meu coração, algo extraordinário. Por não conhecer a palavra,
As pessoas não têm noção a destruição de um pecado, seja ele qual for. Uma fornicação, tantos outros pecados, né? Vamos ali, uma mentira, uma rebelião, um falso testemunho contra o irmão. As pessoas, por não conhecer a palavra, não entendem, no mundo espiritual, a legalidade que eles estão dando para o inimigo entrar e bagunçar, não é verdade? E é o mínimo, né? Não precisa ser muita coisa, né? O pastor falou. É o mínimo. Às vezes ele deixa de contar uma verdade, achando que não está falando a mentira, mas tá. É a brecha que está dando, para o inimigo entrar e destruir. E por não conhecerem a palavra, eles acham que isso tudo é normal, e é aquilo, né? Não vai dar nada. Exatamente. E eu acho que já a igreja atual, ela vive muito isso, né? Claro que não generalizando, tá bom, gente? E deixando bem claro que aqui nós estamos compartilhando ideias, nós não estamos falando que A tá errado, B tá certo, e nem que A é melhor e B é ruim, pelo amor de Deus, que é um bate-papo. Pastor, ovelha, tá bom? E estamos compartilhando esse bate-papo com vocês, porque sabemos do conhecimento, da capacidade do nosso obreiro Marcelo, o quanto que ele tem para nos oferecer. Então, é somente isso. Mas hoje, em muitos lugares, o pecado é normal. Pecar se tornou uma rotina. E a atualidade é tão verdadeira que em outros lugares, o pastor disciplinar alguém ou corrigir alguém é uma afronta. Como é que pode? Quem ele pensa que é? Entendeu? Eu lembro que eu estudei um tempo, se não o maior, um dos maiores teólogos daqui da nossa região, minha opinião, tá bom, pessoal? Possa ser que você tenha o melhor, que é o pastor Elias Ferreira. E ele, toda vez que eu ia pro curso, Marcelo, conversando muito com ele acabava o curso, eu gostava de ouvi-lo, assim como eu gosto de ouvir você. E ele falava assim, eu sou de um tempo em que até mesmo quando o pregador de fora vinha pregar, o pregador de fora começava a pregar, a igreja ouvia o pregador, mas olhava para ele, o pastor. Porque se ele fizesse assim, o pastor da igreja estava dizendo para a igreja, tá de acordo, podem adorar. Se o pastor fizesse assim, eles ouviam o pregador, mas sabia que não era o que a palavra estava dizendo, né? Então quer dizer, o respeito, né? O pastor, o meu guia. Então, se há um erro, um pecado, o Senhor constituiu ele para me corrigir. E hoje, parece que tudo isso foi perdido, né? Se perdeu, o pecado se tornou normal em alguns lugares, a correção se tornou afronta e algo horrível em outros. É mais ou menos isso ou não? É mais ou menos isso, sim. Teve uma irmã que fez uma pergunta para mim no domingo a respeito até disso, que tem, hoje em dia, tem muitos pastores apoiando a correção da Bíblia. Eu falei, mas como assim a correção da Bíblia? Ela perguntou o que eu achava. Para mim, é pretexto para poder fazer isso que o pastor falou. Aceitar certos tipos de pecado dentro da igreja. Sim. Para que, na hora de corrigir, ele não vai ter base. Como vai corrigir? Se ele aceita, se ele quer mudar a palavra do Senhor, não tem como. Entendi. Então não há correção. Então a gente tem que basear realmente na palavra de Deus. Uma coisa que eu aprendi com o pastor lá do Batista, a correção tem que ser feita dentro da palavra de Deus. Está no pecado? Mas está dentro da palavra. Ó, está pecando, mas está dentro da palavra de Deus. Não é eu estou dizendo. Tem outra frase de Sturgeon que eu li essa semana maravilhosa. A cruz é o grito de Deus ao mundo, porque nós não podemos salvar nós mesmos. Forte. É forte, né? Então, a palavra de Deus é poderosíssima. Então, não podemos ser negligentes. Né? Às vezes incomoda, dói. Dói porque a gente não gosta de ler a Bíblia porque a Bíblia nos confronta. A todo momento. A todo momento, por instante. É aquilo que eu gosto muito de falar na nossa igreja, né? Eu acho que você já presenciou muitas vezes eu falar. O culto mais produtivo não é aquele que enche o meu ego, mas é aquele que me faz abaixar a cabeça ao término e eu vou da igreja até em casa pensando o quanto eu preciso melhorar. Né? Eu acho que esse é o culto mais produtivo. Lembra da história do jovem rico? Ele chega chamando Jesus de mestre, de rabi, o que eu preciso fazer para herdar o reino do céu, né? Parecia que era alguém que queria mesmo ali uma intimidade, uma continuidade ministerial. E aí Jesus foi no ponto, né? Jesus disse que ele tinha que pegar tudo que ele tinha, largar, vender, espalhar, doar, né, aos pobres e seguir ele. Né? O que Jesus estava dizendo ali? Que por mais que ele chegou naquela empolgação, o coração dele ainda estava nas coisas terrenas. O coração dele ainda era da terra. Eu acho que esse é o problema, né? Nós temos o coração muito nas coisas terrenas, nas práticas terrenas, e esquecemos de ter o nosso coração no céu, né?
Ele se tornou só religioso, né? Isso, verdade. Ele se apegou tanto, ele faz tudo certinho. Certo. Negócio da igreja, cultuar, jejuar, faz tudo, mas se tornou religioso. Ele se apegou muito ao mundo. Qual que é o seu sentimento? Vou fazer essa pergunta para você, e eu acredito que alguém que está ali possa também ter essa curiosidade. Nada contra, porque inclusive nós estamos numa campanha dessa, a chave que abre todas as portas, é a nossa campanha de quinta-feira, porque eu aprendi o quê? Desde que eu não fira a Bíblia e eu ensine a palavra, não tem o porquê eu não deixar de ser profético. Eu sou a igreja que estou aqui de passagem, que vou morar no céu, mas permaneço na terra. E nada me impede de ser abençoado, né? Não é pecado você ser próspero. Não. Pecado é você colocar os bens materiais, o seu dinheiro acima de Deus. Aí está caracterizando um pecado, correto? Então, nada contra, porque nós também fazemos essa campanha, estamos na campanha da chave que abre todas as portas, mas o que você sente quando você vê uma igreja que está na campanha da chave das portas abertas lotada, aí o próximo culto de ensino, uma escola bíblica dominical, só Pedro, Tiago e João? Qual que é o seu sentimento? Tristeza. É triste. As pessoas vão atrás só da bênção. Esquece do abençoador. Esquece do abençoador. Eu vivi isso muito na igreja. Você viveu, Marcelo? Vivi. Todos esses anos. Então, quer dizer, o que nós vivemos hoje é algo que já vem lá de trás. Vem lá de trás. Só vai só piorando. Vai aumentando. Piorando. Isso aqui foi, olha que tá coisa. Piorando. Só vai. Tá virando uma bola de neve maior, né? Tá bem grande já. Meu Deus. Então eu fiquei muito feliz. Quando eu vim aqui na igreja, eu vi na placa ali, todos os cultos e IBD. Falei, mas... Cadê IBD? Mas cadê IBD? O nosso líder tinha saído, trabalho. Foi mesmo. Aí depois que o pastor falou, na visita em casa lá, falou sobre a IBD, o desejo dele, da IBD. E esse é o desejo da gente, através desse estudo aos domingos, da leitura compartilhada, quando a sede da igreja estiver pronta, introduzir a IBD. E Marcelo, como pastor, eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu acredito que os meus amigos pastores que estão nos ouvindo também acreditam muito nisso. Você inserir essa visão na igreja, hoje, é árduo. Porque, como você falou, a grande maioria é a multidão que quer a bênção, né? A multidão que quer a bênção, ela é bem maior do que a multidão que segue o abençoador, correto? Então, você aplicar essa visão não é fácil, porque... Você vai ver muitas das vezes as igrejas crescendo e a sua, não que não esteja, mas mais devagar, um processo mais demorado. Quando você alcança o objetivo, você tem uma igreja saudável, uma igreja que não fica trocando de pessoas toda hora, não fica... tem igrejas que, você vai lá um mês é uns obreiros, você vai no outro mês é outros obreiros, né? E por aí vai. Então eu acho assim, é árduo, é mais difícil, mas eu acho muito proveitoso. É uma igreja saudável. Ela é uma igreja que está em formação, estruturada, alicerçada. E não uma igreja alicerçada na areia, que qualquer vento vem e leva, não é verdade? Verdade. O que eu aprendi, o evangelho não se prega, se vive. Quando a igreja começa a viver o evangelho, a igreja se torna a igreja sadia. Porque além de ensinar... Pera, Marcelo, fala de novo isso que você acabou de falar para eles. Que o que você está falando aqui agora, eu como pastor, está sendo direcionado principalmente para nossa igreja, para vocês planistas. E por eu amar vocês. Fala de novo isso que você falou. O evangelho não se prega. Fala de novo. O evangelho não se prega, se vive. A partir do momento que a igreja se dedica a ensinar a palavra de Deus, ela vai viver o evangelho. Vocês estão entendendo, queridos? O porquê da minha cobrança, de vocês estarem aprendendo. Às vezes eu pareço chato. Venham aprender, venham isso, venham orar, né? E, era triste, né? Nós vinha na oração, 4, 5, culto de quinta-feira, 100 e poucas pessoas dentro da igreja, não reclamando. Louvo a Deus pela vida de todos, entendeu? Mas para vocês membros da Pleno Avivamento, para vocês plenistas, tá vendo? É isso que o meu coração arde. Que vocês não conheçam o evangelho pregado, mas vivido. Você vai ver como que vai ficar muito mais fácil. A chama que arde dentro de vocês dificilmente se apagará, não é verdade, Marcelo? É engraçado, pastor, que eu vivi isso daí, e quando comecei, Deus colocou no meu coração esse projeto, aí no dia a dia eu pensei, mas será que eu quero pegar isso mesmo? Pegar esse problemão? Você lembra da nossa conversa? Lembro. O que eu falei pra você, Marcelo? Independente se tiver só eu e você, nós vamos dar continuidade. Vai. Não conversamos vai sobre ser isso? com excelência da mesma forma.
Independente se tem 50, 100 ou se tem um. Porque Deus fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. E se Deus está no meio, vai ser com excelência, vai ser com o poder do Senhor. E também deixando bem claro para os nossos amigos, né, que aqui nós não estamos desmerecendo chamada de ninguém, né? O apóstolo Paulo, ele fala muito na primeira carta aos Coríntios sobre as chamadas ali, né? Os chamados para pastores, profetas, pregadores, doutores, mestres e por aí vai, né? Então, o pastor é muito importante, o profeta é muito importante, não é verdade? O pregador, o evangelista é muito importante, mas eu sinto que a nossa geração, ela despreza muito o doutor. O doutor às vezes é deixado de lado, né? Vem aquele pregador profeta, o do pentecostal que nós gostamos, né? Porque temos isso dentro de nós. Aí é aquilo, né? Vem todo mundo. Aí agora o evento agora é o ensinamento. Agora é o doutor Marcelo. Parece que não tem a mesma empolgação, não é verdade? Não tem. E eu quero dizer para você que, para mim, os nossos ensinadores, pastores que prezam, são os mais importantes. Por quê? Porque eles te propõem viver um evangelho com estrutura e com raiz. Porque se você não tiver raiz, você fica muito vulnerável aos ataques do inimigo, não é verdade? Fica. O versículo que eu citei lá em João 15,16 fala sobre não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a cada um de vocês. Porque independente se você tem, você almeja um ministério, Jesus te chamou, ele te escolheu. Independente aquele ministério, aquele cargo que você almeja, às vezes não é aquele lá, que eu já vi o pastor pregar. Às vezes não chamou você para pregador, mas chamou você para cantar, para interceder. E você não deixa de ser mais importante, exatamente, nem menos importante, né? E nem menos importante. Verdade. Então foi ele que escolheu. E quando ele escolheu, cabe o que a nós? É buscar ele. Quem fala? Buscar os melhores dons, né? Sim. Lapidarmos aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, né? Exatamente. O tesouro que o Senhor nos entregou, nós temos como responsabilidade de lapidarmos. Eu gosto de citar muito Salmos 1. Na sua lei medito dia e noite, né? Eu tenho prazer na lei do Senhor, na sua lei medito dia e noite. O terceiro é mais interessante. Será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria e as suas folhas não murcham. Quer dizer, aquilo ali é você estudando a palavra, é você meditando. Você vai estar sempre uma árvore frondosa. Os frutos seus vai dar na estação certa. Você não precisa se preocupar. Olha, Marcelo, você foi num ponto hoje eu estava conversando com uma ovelha sobre isso. Ele falou para mim, eu sou muito ansioso, eu não aguento ver as coisas paradas, eu quero fazer. E eu falei isso para ele, eu falei assim, cuidado, porque se não for o tempo de Deus, você só vai se cansar e se machucar. Porque quando é propósito de Deus, é no tempo certo e vai acontecer, né? Na hora certa, entendeu? Então, quando nós somos firmados na palavra, então nós começamos a ter mais um entendimento. E eu acredito, por experiência própria, o dia que eu comecei a focar na palavra, eu comecei a me frustrar menos, eu comecei a ser menos pego de surpresa, acontecia algo catastrófico, já não era tão surpresa para mim, para as pessoas do meu lado era o fim do mundo, para mim já era. Por quê? Porque eu já estava sendo preparado tudo, a palavra nos ensina, nos prepara tudo isso, não é verdade? Prepara. Interessante que, voltando na minha vida, eu sou casado há 32 anos. Fala o nome da abençoada. Vou falar Cidinha, ela não gosta muito de chamar o nome dela, é Maria Aparecida. Vou cortar o Marcelo porque eu preciso fazer isso, gente. Sabe aquelas pessoas que você senta do lado dela para conversar e você não quer levantar mais? É a Cidinha. Eu falo para todo mundo que a Cidinha é o Espírito Santo em pessoa. Entendeu? Pensa numa mulher extraordinária. É a digníssima desse homem. E estamos juntos há 35 anos de namoro e 32 de casado. E ela sempre foi a mulher sábia e que sempre edificou a casa. Às vezes, quando eu estava meio fraco na fé, ela nunca deixou de buscar a Deus. Sempre de joelhos, intercedendo por minha vida e pela vida dos nossos filhos. Tenho 2 filhos, um de 29 e um de 19. Ora a Deus para que eles voltem para o caminho do Senhor. E creio que vou ver os 2 no altar. Com certeza. E a respeito da minha esposa, o pastor que falou não é porque é minha esposa não. Mas que ela cativa a todos. Ela é demais. Onde que ela vai, todo mundo gosta, todo mundo se sente bem. Ela já foi professora de EBD,
de adolescente, já foi presidente de senhoras. Ela está pronta. É um currículo. A maior alegria dela na obra que ela deseja fazer é orar e visitar. Ela gosta, né? É o dom dela. Ela cativa as pessoas. Cidinha, te amo. Obrigado pelos momentos difíceis você não ter desistido desse homem. Não, Através da sua perseverança, nós hoje somos, né, abençoados pela vida de vocês. amém, glória. Marcelão, olhando ali para a câmera, um conselho para os pastores hoje. Ensine a palavra. É um conselho que não está tendo. É triste. Porque o próprio Jesus deu exemplo. Com 12 anos ele estava no templo, lendo as leis e demonstrando que devemos buscar o conhecimento. Os pastores têm como obrigação. Não diria obrigação, tem que ter o prazer de ensinar a palavra de Deus. Com certeza. Porque a palavra de Deus é a base, é o alicerce da igreja, da família, do individual. Esse é o meu conselho. Ensine a palavra. Um conselho para os obreiros. Busque o conhecimento. O conhecimento. O pastor falou domingo passado. Se você tem vontade de fazer uma teologia, faça. Porque o obreiro, ele auxilia o pastor. Lá em Êxodo 17, quando Moisés subiu ao monte a batalhar com os amalequitas, ele levou Arão e Ur. Ficaram os dois do lado, com as mãos. Moisés estava com o cajado. O cajado o que é? É a palavra de Deus. Sim. E o pastor sozinho cansa. As mãos abaixavam, Arão e Ur levantou. Nossa. Então tem que estar, os obreiros, se preparem para que vocês possam ajudar a igreja a crescer, a palavra de Deus a crescer, a igreja se tornar uma igreja sadia, forte. E é aquilo, né? Não é só o pastor, né? Não é só o pastor. Eu já tive decepções, mas não abandonei, entendeu? Não abandonei. Temos todos os dias, né, Marcelo? Temos todos os dias. Um conselho para os jovens. Jovens, aproveitem a juventude para servir ao Senhor. Sensacional. Porque eu vejo muita gente falar, essa fase é complicada. Não é. É a mais fácil. É a mais fácil. Davi foi chamado adolescência. Não é nem adolescente, né? É pré-adolescente era, Menino, né? José. Também. Jeremias, grandes homens de fé, heróis da fé. E tudo novos, né? E tudo novo. Então não há desculpa. Essa fase é complicada. Próprio Samuel, lembra? O Senhor chamando ele não entendendo, e ele indo até o sacerdote. Ele tá me chamando? Aí o sacerdote, por perceber do que se tratava, ensinou. Quando a voz falar novamente, né? Diz, eis-me aqui. Então, sensacional. Então, aí, jovens, quando Deus falar, eis-me aqui. Essa é a palavra. É o segredo. E te garanto, não vai se arrepender. E eu me arrependo hoje de não ter servido ao Senhor na juventude. Eu falo isso para os nossos jovens todos os dias. É maravilhoso. Eu falo para eles assim, aproveitem mais essa oportunidade, a qual eu não tive. Porque se eu vivesse na minha juventude, adolescência, o que eles vivem hoje, meu Deus, seria algo muito extraordinário. Uma coisa que eu percebi também nesses anos, no meio igreja tradicional, o afastamento das igrejas, o esfriamento na fé, acontece mais na juventude. Verdade. No meio pentecostal, é na faixa dos 20 para cima. Por quê? Porque não tem uma base bíblica. É tudo fervor, é tudo revelação, é aquele empolgar, entusiasmo, e não tem uma base bíblica. Colocaram os carros na frente do boi. Exatamente. Eles conhecem. Querem poder, mas não sabem usar. Aí quando vem E o poder, não sabendo se usar, ele se torna destrutivo. Exatamente. Não é verdade? O espírito vivifica, é uma palavra mata. É nesse sentido. Você entendeu? Então, Marcelo, isso que você falou é uma grande realidade. Então, por isso que nós vemos hoje, não em todos os lugares, voltando a dizer, temos muitos ministérios extraordinários que nós temos como espelho, como base, né? Porque eu costumo dizer o que é bom é para ser copiado, não é verdade? Mas muitas pessoas trocaram as ordens. É aquilo que eu falo muito aqui também, né? Não sentou para aprender e estão querendo se levantar para ensinar. O quê? Não tem o que ensinar, né? Porque se perdeu. Por isso os jovens têm que aproveitar a sua juventude. Aproveita agora. Porque aquilo que você vai adquirir, vocês não vão perder. E quando chegar lá na frente, na maioridade, você vai estar preparado. Eu conheço já um pouco você, por mais que você hoje é um dos obreiros mais novos da nossa igreja, né? 1 ano. Mas nas minhas visitas na sua casa eu já consegui ver o quanto que você
é um visionário. Quais são os seus planos futuros de trabalhos aqui na Pleno que você pretende fazer? O primeiro deles é a IBD, né? Porque é a base da igreja. E outro é fortalecimento da juventude, né? A juventude é o futuro da igreja também, né? A gente tem que achar meios de tirar eles do mundo, tirar aquele foco do mundo. Não que eles estão perdidos, mas tirar aquele foco. Numa das entrevistas, um dos primeiros vídeos no nosso canal, o jovem Cauã, um beijo, te amo. Eu vi. Ele me fez essa pergunta sobre os jovens, né? Pensava o que eu tinha em mente em fazer, alguns planos, e eu falei isso para ele. Falei que eu acho que o nosso maior objetivo é ensinar para os jovens que eles podem ser servos por excelência sem deixar de viver a vida, entendeu? Então, ensinar para eles, né? Se o Senhor for a prioridade, eles não vão perder. Eles vão ter uma vida abençoada, né? Tanto o livro que eu estou lendo de John Piper lá, fala muito sobre isso aí. O prazer cristão. Até que eu mostrei pro pastor. Sim. É maravilhoso. A gente acha que o viver aí fora do evangelho é bom, não é? Dá você ser feliz e viver extremamente servindo a Cristo. E principalmente da classe dos jovens, tem muito essa limitação, né? Tem muitos jovens que ainda pensam assim, mas se eu for para a igreja eu vou parar de viver. Nunca se tratou disso. É claro que você não vai viver mais uma vida desregrada, isso é fato, né? Mas você vai viver até melhor, com certeza. Mas aí que é o detalhe, da ênfase em estudar a palavra de Deus. É isso que é o detalhe que acontece. Os jovens, a partir do momento que a gente, o pastor, a liderança, começa a introduzir o ensinamento na mente e no coração dos jovens, isso aí não vai atrapalhar eles em nada. Porque, como o pastor falou, a partir do momento que você tem uma transformação de vida na sua conduta, modo de viver, como a própria palavra de Deus nos ensina, como estamos estudando Provérbios, são 31 dias de estudo, são 31 capítulos, então são 31 dias. E o Provérbios é a bússola do cristão. Com certeza. Lá ensina todos os detalhes de como você se comportar, daquilo que é certo, que é errado, que se deve fazer, que se não deve fazer. Ali vai te mostrar a alegria, o prazer de servir a Cristo. E tudo aquilo que está em volta dele, no mundo, vai passar despercebido. Ele não vai notar. Se começou uma rodinha com um amigo, e já, o Espírito Santo já vai incomodar ele. Fala, opa, isso não é para mim. Então o segredo é o estudo da palavra de Deus. Perfeito. Legal. Marcelão, agradecer você por esse bate-papo extraordinário. Quero dizer a vocês que estão nos assistindo que isso aqui não é nem a ponta do iceberg do conhecimento desse homem. E como eu falei, ele deu início a um trabalho aqui na nossa igreja todos os domingos pela manhã, chamamos de Manhã com Deus, que é ali um trabalho voltado ao incentivo à leitura do livro e o crescimento do conhecimento. Em breve, ele estará ali com os projetos não somente de EBD, mas principalmente casais, jovens, tem que abranger todas, né? Todos os departamentos e áreas da igreja. E somente agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da Cidinha. Vou dizer perante a todo mundo aquilo que eu falei para você, você é o homem que faltava. Eu precisava muito desse doutor ao meu lado, por isso que eu louvo a Deus pela sua vida e quero te agradecer por esse momento tão maravilhoso que você concedeu. Manda um abraço, um beijo para a Cidinha. Que Deus abençoe, espero que você tenha gostado e se despeça aí com o povo aí, ficou nos assistindo até aqui. Obrigado, pastor, pelo convite, agradeço grandemente e aquilo, né, pastor, a gente tem que estar cada dia buscando cada vez mais o Senhor, meditando a palavra, buscando, e que os irmãos venham aos domingos, Manhã com Deus. É maravilhoso, prazeroso a presença do Senhor. E não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça. Perfeito. Ative seu sininho lá e deixe seu like. Tá Compartilhe esse vídeo com seus amigos pastores, né? Você que conhece um pastor, aí compartilha para ele ouvir, né? O nosso irmão Marcelo, tá bom? Se inscreva no canal, venha ser um plenista, fazer parte da nossa família. Deus abençoe você, Marcelo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço e não se esqueçam de compartilhar os nossos vídeos. Obrigado, pastor. A paz.